Klaus, e o Vina, hein? Vina suspenso, ou desculpa, suspenso, né, com cartão vermelho. Jogador que, pelo menos a assessoria falou, né, que teve uma punição, teve uma multa para o Vina. A assessoria também falou que outras medidas internas deveriam ser tomadas. Há uma especulação aí do Vina em outros times também. Torcida do Grêmio fala, torcida do Bahia fala. O que é que a gente faz com o Vina, cara? Essa é a grande pergunta. Cara, o Vina é um jogador que tem uma qualidade tremenda, né? A gente sabe disso. É o maior jogador do Ceará na Série A e o maior para mim dos últimos 10 anos do futebol cearense, já falei sobre isso. Mas isso ficou para trás a partir do momento em que a gente percebe um Vina que não está com equilíbrio emocional em dia, né? Não tem vivido um grande momento, tecnicamente, e ao mesmo tempo tem deixado a desejar também no ponto de vista comportamental, né? Que era uma situação em que havia uma preocupação de não trazer outros jogadores para não mexer no grupo, para não abalar o grupo, mas o próprio grupo se abalou por essas atitudes do Vina, né? Que não são adequadas. Eu acho que ele tem plena consciência disso. O Vina é uma boa pessoa, por mais que tenha cometido esse erro, a gente não pode aqui ser um tribunal de condenar eternamente alguém. Ele errou, tem errado, mas ele é um cara da hora, né? Que precisa botar a cabeça no lugar. Precisa ter equilíbrio, precisa. Cara, sabe, essa atitude de sair da rede social foi boa, né, e necessária. Mas o mais importante é ele se afetar menos por rede social. A gente aqui vive o dia a dia de rede social o tempo inteiro. E se a gente fosse se afetar por todas as críticas que a gente vê aqui com a gente tava maluco, cara. A gente tava maluco. Então, assim, o Vina precisa entender que crítica sempre vai haver. Quando você abre ali sua foto que você botou depois de um jogo que o Ceará ganhou, jogou bem, você fez gol, mesmo assim vai ter um desgraçado que vai te criticar. Mesmo assim vai ter gente te provocando, porque querem chamar a tua atenção. Então, cara, isso é muito natural das redes sociais, sacou? Isso é muito da rede social. Então, assim, é seguir em frente, tentar levantar a cabeça, saber que é útil e faz um pacto, assim, sabe? Se eu acho que não aguenta mais ou tá precisando respirar novos ares, né? Que pelo menos entregue aí um bom futebol até o final do ano. Faça o seu jogo, né? Tem muita gente da torcida que ainda gosta dele, mas ele precisa recuperar esse carinho que a torcida tem por ele. E ele precisa mudar a atitude dele. Não pode ser, cara, com 32 anos, 33, ele chegou aqui com 30, né? E a nossa 29. ideia, 29, né? Ele chegou? É, com a camisa dele, 29. Chegou com 29 anos. Já tem o quê? 3 anos, né? 2 anos. 32 agora. E assim, o que a gente esperava dele, nesse período de longevidade dele, principalmente do ponto de vista de contrato, que o contrato dele foi até 2024, ainda tem 2 anos de contrato, é que o Vina ele assumisse um protagonismo de liderança, com amadurecimento. Ele era um jogador ali meio nem aí, sempre tinha uns líderes, ele era aquele cara meio da e aí e tal. Até o jeito de falar dele, na última entrevista dele do Atlético Mineiro, o jeito de falar dele era completamente diferente. Ele era um cara muito largadão, muito pá. No Ceará isso foi mudando. Mas ainda tem um caminho a ser percorrido que ele ainda não assumiu essa bronca. Só que ele já tem 32 anos, ele precisa acelerar esse processo de amadurecimento. Eu achei que ele iria acelerar esse processo, mas ele não chegou ao ideal. Então, assim, ele ainda é um jogador que precisa de uma liderança maior que ele. Ele precisa de uma referência técnica maior que ele para jogar. Ele precisa de caras que estejam, digamos assim, no futebol acima dele, para ele se sentir seguro de que a cobrança não vai ser em cima dele, vai ser em cima desse cara que é mais protagonista do que ele. Ele precisa, digamos que, dessa sombra de liderança ou de responsabilidade para o futebol dele fluir. Foi assim com o Rafael Sobis. Quando tinha o Sobis como grande referência, o Vina conseguiu jogar muita bola. Conseguiu jogar leve. Porque a pressão estava no Sobis, a pressão estava no Price, estava nesses dinossauros do elenco. Mas com ele sendo protagonista, aos poucos ele foi pilhando, foi pegando pressão, foi se esquentando, foi ficando mais nervoso em momentos decisivos. Esse mesmo Vina que em momentos decisivos em 2020 decidia. Pegava a bola, bateu o pênalti contra o Vitória, botava a bola para dentro. Acertava os cruzamentos de gol, as assistências. Estava sempre participando dos lances de gol do Ceará em momentos decisivos. Mas isso foi definhando quando ele, basicamente,
não conseguiu assumir a responsabilidade de ser a liderança técnica do time. E conseguiu até certo ponto. Por exemplo, naquele jogo do Clássico Rei, naquele 4-0, que ele acabou o jogo. Ou na vitória do Clássico do primeiro jogo aqui, que ele deu aquele passe de calcanhar pro Clebão. Mas ele precisava, e aí era uma cobrança que a gente até fez aqui muitas vezes, né, Douglas? No começo da temporada, que, porra, velho, precisa de um cara para ser, digamos que ali uma divisão de responsabilidade com o Vina. Via alguém grande para dividir a responsa com o Vina. A gente falou disso várias vezes no começo da temporada, várias vezes. Recebemos críticas da diretoria diretas que a gente nem falou para vocês. Porque na época a gente cobrava aqui a contratação de um cara para ser a sombra do Vina, pro lugar do Jorginho que tinha saído. Uhum. Veio críticas pra gente, diretamente pra gente. Que o Vina não era mais meia, era segundo atacante, plá, plá, plá. Isso do ponto de vista da visão do Thiago Nunes, que é o que a gente falou até na época. Bicho, a gente não sabe nem se o Thiago Nunes vai ficar até o final da temporada. Bom, de lá pra cá a gente teve 4 treinadores. Então, assim, o que a gente tentou passar na época foi: a gente precisa de alguém que também divida essa responsabilidade, de que a gente espere algo como é o Vina, ou que seja até mais a expectativa em cima desse outro. Que poderia ter sido o Silvio Romero, poderia ter sido o Pablo, poderia ter sido, sei lá, quem o que será queria trazer, Gilberto, para dividir com o Vina essa responsabilidade, para tirar do peso das costas dele. Mas a diretoria não tem essa leitura, não tem esse feeling de comportamento, de análise comportamental, essa percepção da importância disso. E isso pesou nas costas do Vina ao longo da temporada, os fracassos, as eliminações, o peso do erro no momento decisivo. E o cara se sente desamparado, porque hoje o Ceará não dá um amparo necessário para o atleta, principalmente nesses momentos. Se ele não dá nem amparo para a torcida, imagina para o jogador. Então, cara, é assim, é parte sim muito grande de responsabilidade do Vina? É. Mas recuperar o Vina é responsabilidade do clube. E aí, onde é que eu espero que o Ceará vai recuperar o Vina, Douglas? Se não recuperou nem a gente. Consegue nem se recuperar, né? É brincadeira, cara, porque assim, o Vina pra mim, a maior referência técnica do Ceará, né? Pra mim não, pra todo mundo. Há muito tempo, desde 2020 ele é a maior referência técnica, o melhor jogador. Tem ajudado bastante nos últimos anos. Mas, cara, esses últimos jogos, meu amigo, tá difícil, tá complicado. Ainda mais pela atitude dele com a torcida, que parece ter chegado ao limite, saturou. Eu não quero acreditar que é de sacanagem. Eu não quero, sinceramente, assim. Eu quero muito ainda me iludir. Não sei se é me iludir, mas pelo menos achar que ele não tá fazendo sacanagem, porque é um cara que fez muito aqui, sempre falou que queria fazer história, sempre falou, enfim, né, em marcar e ser ídolo aqui do clube, tava caminhando para isso, e simplesmente assim, em poucos meses, desde aquele pênalti perdido contra o São Paulo, espirocou, cara. Ficou louco, assim, em relação à crítica, não aceitou mais nada, ficou batendo boca com o torcedor, fazendo gol e batendo boca, sendo expulso no começo do segundo tempo, batendo boca e indo embora do Castelão. Então, assim, cara, é difícil, não dá, a gente defendeu até a gente pôde. Então tá na hora, se o jogador ainda quer, né, se o jogador que agora deletou a rede social e ainda quer de alguma forma ajudar, ele vai ter que pedir desculpa a todo mundo e jogar bola, e voltar a jogar bola. Porque é um negócio que ele se queimou com a torcida, se queimou com o elenco e com o treinador. Todo mundo. Porque imagina eu sendo jogador vendo aquilo ali. Eu sou o Guilherme Castilho, tô ali, porra, correndo feito louco. Eu sou o Nino Paraíba, correndo feito maluco com meus quase 40 anos de idade, me acabando ali dentro de campo, e aí o cara vai e é expulso daquela forma. Meu amigo, não tem mais clima. Então ele teria que ter a humildade de chegar e dizer, cara, fiz merda, beleza, se vocês me afastarem eu vou entender, né? Mas eu queria me redimir aí nessa reta final e eu vou jogar bola, eu vou jogar por vocês, pela torcida, por todo mundo, porque eu fiz besteira, né? Se ele tivesse essa consciência, tudo bem, agora a gente não sabe. Então a diretoria vai ter que resolver esse pepino aí. A diretoria vai ter que decidir se vai afastar ele ou não, né? Pela paciência da torcida aqui, né? Só a gente tentar contemporizar alguma forma, tem gente me xingando nós, né? Que faz parte.
E também tem uma galera aqui da enquete que 75% votando que o Vina deve ser afastado. Né? Então a situação está quase sem volta. Mas é aguardar para ver a decisão da diretoria, porque até agora a notícia que saiu é que ele foi punido, né? Foi punido com a multa que ninguém sabe exatamente o que é essa multa, ninguém sabe exatamente o que é que vai ser. Ele não joga contra o Atlético Mineiro, contra o Cuiabá a gente vai aguardar qual vai ser a decisão da diretoria e a gente pede para vocês continuarem comentando aí o que é que vocês acham, se o Ceará deve dar uma segunda chance ou não, ou se manda embora mesmo. Comentem aí, né, a opinião de vocês. Aqui é debate, galera. Ninguém é dono da razão e é importante a gente conversar porque o futuro do Ceará está em jogo. São 8 jogos até o final do campeonato e a gente tem que escapar dessa zona de rebaixamento aí. Meu filho, você acabou de assistir o corte. Venha com nós, curte, comenta, compartilha e manda pros amigos, meu filho. Aqui é BPR, você tá acompanhando os detalhes do Vozão em tempo real, ao vivo, de todo jeito. Vem, cuida, bora porrar!